Paz, irmãos. Pode sentar. Nossa, eu lembro quando a gente fez essa peça pela primeira vez. Lembra, Bel? E eu fiquei chorando ali. Porque desde a primeira vez que a gente fez essa peça, eu nem me lembro que ano que foi. Acho que foi bem no início da minha conversão. Eu lembro que a gente fez essa peça do Longo Silêncio de Deus aqui. E é magnífico, né? Saber que o nosso Deus sofreu, morreu por nós, mas ressuscitou. E é por isso que nós estamos aqui. Antes de reler o texto que foi lido no começo do culto, eu queria ler uma passagem para os irmãos de um livro, O Enredo da Salvação, do pastor Bernardo Shaw. Eu achei muito interessante esse trecho. Achei propício para a gente lermos isso hoje, meditar um pouquinho naquilo que ele falou durante esse livro. O trechinho diz assim, ó: se aquele descendente de Davi e de Abraão não tivesse ressurgido no terceiro dia, os evangelhos nem mesmo existiriam. Não haveria Natal, nem Páscoa ou cristianismo. Ninguém falaria de Jesus hoje. A despeito de todos os eventos indiscutivelmente impressionantes em torno de sua vida, aquele filho de carpinteiro seria contado como apenas mais um criminoso entre os muitos outros que foram condenados por Roma e cujo nome nem sequer conhecemos. Pela mesma razão, um judeu zeloso chamado Saulo havia se dedicado a perseguir aqueles que proclamavam um rei crucificado. Mas, uma vez que ele é alcançado pelo Cristo ressurreto, tudo muda drasticamente, a ponto de em suas cartas sempre haver uma relação de causa e efeito entre a validade do evangelho e o sepulcro vazio. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil. E vocês ainda estão em seus pecados. Em outras palavras, se a cruz tivesse sido o final da história, ninguém jamais poderia dizer que a morte do Messias foi eficaz na resolução do problema de nosso pecado e da nossa morte. O exílio ainda definiria a humanidade. O cosmos permaneceria refém do caos. Céus e terra ainda estariam em quarentena. Pensando bem, é muito mais coerente ser ateu do que achar que é possível ser cristão sem acreditar na ressurreição de Jesus. O sepulcro vazio não é um detalhe metafórico que tanto faz. Se tivesse permanecido morto após sua crucificação, Jesus não teria passado de um impostor lunático e seria tolice ser cristão. Gente, isso é a mais pura realidade. Se o trono estivesse vazio, em vão hoje estaríamos aqui. Essa história de que Jesus vive no meu coração e no fundo não se crê que ele ressuscitou em pessoa e foi visto pelos apóstolos, pelas mulheres e a mais de 500 irmãos, não é um conto da carochinha. É uma história verídica, provável. Se nós estamos aqui reunidos como igreja hoje, não somos só nós, há milhões sobre a terra reunidos como igreja, é porque o nosso Redentor vive. Ele ressuscitou. E é por isso que nós estamos aqui. Nós servimos a um Deus vivo, que tem todo o domínio nas suas mãos.
E com essa certeza absoluta que eu quero que vocês abram o texto onde o Abel leu no começo do culto, que a gente vai reler capítulo 5 de Apocalipse, dos versos 1 a 10. Nós vamos reler esse texto. Então, vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selados com 7 selos. Vi um anjo poderoso que proclamava em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e nem sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças cheias de ouro, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. E tu constituíste reinos e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Uau! Ai! Dá uma pontada de inveja de João, né? Ai, que visão! Eu queria ser João agora. Que lindo o que ele está vendo. E se a gente olhar o contexto desta passagem, e por que o Espírito Santo tocou no meu coração para trazer essa passagem? Por causa de tudo que nós estamos vivendo hoje, né? Século 21, tudo que está acontecendo na Terra, né? E muitas vezes a gente olha para o caos, fala: Senhor, dá um gelo na espinha. Senhor, onde é que isso vai parar? Não era diferente no tempo de João. Estava acontecendo a mesma coisa. João é o último dos apóstolos. Todos já estavam mortos. E por causa da palavra, diz o primeiro capítulo de Apocalipse, foi por causa da palavra que João é isolado na ilha de Patmos. Todos já tinham sofrido martírio. E agora eles isolam João lá, para que ele não pregue a palavra. Sozinho, naquela ilha. A gente sabe que numa ilha não dá para sair. Não tem jeito de sair de lá, a menos que alguém vai te buscar. E agora João está lá, abandonado, para morrer lá sozinho. Fica lá. É incrível, incrível como Deus faz as coisas. E eu fiquei pensando nessa passagem, imaginando o que passava na mente de João. Os meus companheiros estão mortos, eu sou o último que estou aqui nesta ilha. Estão matando os meus irmãos lá fora. A igreja está sendo perseguida, eles estão morrendo por causa da palavra. Eu sou um pregador, estou aqui. Vou pregar para quem? Só se for para os bichos aqui, que está aqui comigo. E o que passava na mente de João? Mas quando todos os homens fecham todas as portas na terra, Deus abre uma porta no céu. E é incrível o que acontece com João. Ele diz que no dia do Senhor, no primeiro dia da semana, no dia do Senhor, ele se encontrava nessa ilha. E de repente ele ouve atrás dele uma voz. Mas a voz era tão forte como de trombeta. E quando ele se vira para ver quem falava com ele, ele vê 7 candelabros. Sabe o que é candelabros, né? Lembra que tinha no templo. Aqueles, é como os castiçais para colocar as lâmpadas.
eles vê 7 candelabros. E alguém como filho de um homem que caminhava no meio dos candelabros. E detalhe que João conta. Esse alguém tinha 7 estrelas na mão. E ele começa a olhar para ele, a veste dele chegava nos pés, ele tinha um cinturão de ouro no peito, os cabelos e o rosto era branco como a neve, e os olhos eram como tochas de fogo. Os pés eram reluzente como bronze polido. Isso quer dizer que brilhava. Sabe quando você joga uma joia, alguma coisa para tirar toda a escória dele dentro de uma fornalha? E sai tudo aquilo que você não quer e aquilo sai de lá brilhando. Era como isso, os pés. Como reluzente como numa fornalha ardente. E João está tendo aquela visão. Mas a visão era tão grande que ele cai como morto aos seus pés. Então essa visão que é Jesus, ele toca em João e ele fala para João: os 7 candelabros que você viu são as 7 igrejas da província da Ásia. As 7 estrelas na minha mão são os 7 anjos dessa igreja. Quem são? Os pastores. Aqueles que foi levantado pelo próprio Deus para cuidar do rebanho. Estão nas mãos de Jesus. E aí ele dá uma ordem para João. João, escreve as 7 igrejas da Ásia. E aí, João, obedecendo a ordem, começa a escrever. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Para cada uma delas, Jesus apontou o bem que eles estavam fazendo, aquilo que estavam fazendo de correto e aquilo que eles estavam errando. E quando ele apontava o erro, ele sempre chama as igrejas ao arrependimento. Porque ele diz: eu disciplino quem eu amo. Então ele fazia um elogio, apontava o erro, chamava ao arrependimento. As 7 cartas, as 7 igrejas. João escrevendo. Jesus exortando as igrejas. E é linda as cartas. E é depois disso tudo que entra no capítulo 4. Então, depois que ele envia essa carta às 7 igrejas da província da Ásia, entra o capítulo 4 dizendo assim, depois destas coisas, que coisas? Tudo aquilo que está acontecendo, as cartas que ele está mandando, a visão que ele teve com Jesus, a exortação das igrejas. E por que isso? Porque as igrejas somos nós. Aquelas cartas não foram escritas só para aquelas 7 igrejas da Ásia e ficou lá no passado. Uma vez que Deus manda registrar, é para todas as igrejas que estão na terra até que ele venha, até que ele volte. Então ele diz, depois dessas coisas, que coisas? Depois que o meu povo luta contra o pecado, luta contra a natureza pecaminosa que eles têm, depois que eles ficam muitas vezes errando naquilo que eu determinei para eles, depois que o amor deles se esfria, eu tenho que chamar o primeiro amor, e depois que eles dão uma encoberta no pecado dentro da igreja, eu tenho que vir e exortá-los, e depois de toda esta luta, e de todo isso que você está vendo, João, que está acontecendo sobre a terra, toda essa perseguição à minha igreja, o isolamento que você está sofrendo, depois de todas essas coisas, o que acontece? Olhei e vi uma porta aberta no céu. E aí ele fala no capítulo 4, a voz que falava comigo, como no princípio, como de trombeta, disse, suba para cá. E eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E João fala que de repente ele se viu no espírito no céu. E diante dele um trono. E no trono assentado alguém. E aquele que estava sentado no trono tinha aspecto de jaspe e sardônio. Quando ele faz isso, ele está tentando colocar em palavras o máximo de grandiosidade que ele encontra na terra. Como que eu descreveria para humanos, porque foi escrita
e colocado aqui na Bíblia para nós, pecadores, lermos isso aqui, como que eu vou colocar algo que eles entendam? É claro que ele não estava vendo uma pedra de jaspe, uma pedra de sardônio. Mas ele estava falando algo semelhante a isso. Porque na cabeça de uma grandeza daquelas pedras preciosas, é aquilo que ele estava vendo diante do trono. No trono. E ele diz que em volta tinha um arco-íris que parecia, era semelhante a uma esmeralda. Então ele vai descrevendo. Ele está escrevendo o que ele está vendo. E aí ele vê, em volta daquele trono, 24 tronos. Nele sentado 24 anciãos. Os anciãos estavam vestidos de roupa branca. Eles tinham coroa de ouro na cabeça. E diante de Deus tinha um mar de vidro claro como cristal. E lá tinha 4 seres viventes. Tinha 6 asas cada um, cobertas de olhos na frente e atrás. E João está vendo tudo aquilo. E toda vez eles se prostram diante daquele que está sentado no trono. E o adoram, santo, santo, santo. É o que era, o que é e o que é de vir. Para resumir a adoração do capítulo 4, ele termina o capítulo 4 com os 24 anciãos. Prostrados diante do trono, eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, ó Senhor, és digno de receber força, sabedoria, glória, louvor, porque criaste todas as coisas e por sua vontade elas foram criadas. Sabe o que eles estão dizendo? Nós não merecemos a coroa, tu merece. Porque tu, ó Senhor, és digno de receber a adoração, a glória e o louvor. Porque o Senhor criou todas as coisas e por tua vontade elas foram criadas. Então aqui no capítulo 4 é nítida a adoração a Deus Pai. Todo o céu, todos os 4 seres viventes, os anciãos e tudo que está ali o adorando. E João está vendo isso. E é nesse contexto de adoração no céu que João está assim. Nossa, eu imagino a alegria que ele está sentindo com aquela adoração ali. Tendo a prioridade de estar ali naquela visão. O privilégio de estar ali. Que entra o capítulo 5. É nesse contexto de adoração que a gente entra no 5. E agora a gente vai ver que a adoração agora é para o Deus Filho. Capítulo 4 estão adorando o Deus 4. O Deus Pai, desculpa. E o capítulo 5 agora estão adorando o Deus Filho. E aí ele começa dizendo assim: então, olha só. Então, no meio daquela adoração, aí ele vai prestar, aquele que está no trono, que tem aspecto de jaspe, sardônio, tem algo na mão dele. E é na mão direita. Você já percebeu? Que todas as vezes está falando da destra, da mão direita. Por quê? Porque Deus Filho está sentado à direita do Deus Pai. E aí ele vê na mão direita. A mão direita na Bíblia é um sinal de bênção, de abençoar. Tudo se fala da mão direita. E João presta atenção e vê, na mão direita daquele que está sentado no trono, eu vi um livro em forma de rolo, um pergaminho. Na época eles usavam pergaminhos. Eu vi um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selados com 7 selos. Olha os detalhes. E João está olhando aquilo. Bom, se tem um livro, ele está na mão do Todo-Poderoso, está na mão direita. Esse livro está escrito de ambos os lados, mas ele está selado com 7 selos. Todas as vezes que você vê o número 7 na Bíblia, significa perfeição, consumação. 7 é um número perfeito na Bíblia. Quando diz que o livro está selado com 7 selos, significa, está tudo aqui na minha mão, mas selado de uma forma que ninguém pode abrir. Ninguém pode abrir esse livro. Bom, então ele vê esse livro, e esse livro todo escrito, selado, simboliza o mistério de Deus, seus planos e propósitos. É como se fosse um testamento que só pode ser aberto depois da morte do testador. Não é assim que acontece?
Quando uma pessoa morre e ele deixa um testamento, alguém toca nesse testamento antes que essa pessoa morra? Por que ninguém toca? Porque ele está no poder do testador. Quando uma pessoa que tem muitos bens e faz um testamento, ninguém sabe onde ele está. Essa pessoa, antes de morrer, ele avisa um advogado, alguém muito íntimo da família, e a quem ele confia, entrega esse testamento. E essa pessoa sabe que esse testamento só poderá ser aberto após a morte do testador. É depois que ele morre que junto à família se abre o testamento. Então ninguém pode mexer. É mais ou menos isso que está acontecendo lá. E João está vendo tudo isso. João está olhando os detalhes. Olha o verso 2. Vi então um anjo poderoso proclamando em alta voz. Por que fala em alta voz? Para que todos ouçam. Para que não fique dúvida. E o que ele dizia? Quem é digno? Quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Então agora o anjo está fazendo uma pergunta no céu. Tem muita gente lá. Muita gente no céu. E o anjo está perguntando, quem é digno? A história está na mão e selada do Todo-Poderoso. Mas precisa dar continuidade à história. Quem é digno de romper os selos? E eu fiquei pensando, e uma vez, um tempo atrás, eu já preguei isso aqui. E fiquei analisando nessa parte do texto. E eu pensei, sabe em quem? Enoque. Um homem que agradou a Deus, que nem experimentou a morte. Agradou a Deus de forma que não experimentou a morte, Deus o levou para si. Olha, mas Enoque estava lá no céu. Estava lá. Quem mais estava lá no céu? Abraão estava lá. Foi chamado amigo de Deus. Ele estava lá. Moisés estava lá. O profeta que falava com ele face a face. Íntimo. Ó, para todo mundo eu falo, mas com esse aqui eu vou falar tete a tete. Ele estava lá. Moisés estava lá. Samuel. Josué. Josué a quem Deus confiou para entregar o reinado. E todo aquele povo ali, que Moisés, comandava, agora fica nas mãos de Josué. Josué estava lá. Samuel estava lá, um homem escolhido a dedo por Deus. Estava lá. Davi, o homem segundo o coração de Deus, estava lá. Ele estava lá. Elias, o profeta aqui, ora e desce fogo do céu, estava lá. Eliseu, o profeta que mesmo depois da sua morte, o morto que caiu em cima dos ossos dele ressuscitou. Ele estava lá. Ele estava lá no céu. Quem mais estava lá? Daniel, o homem muito amado de Deus, estava lá. João Batista, entre nascidos de mulheres, não tem nenhum como João Batista. João Batista estava lá. Quem mais? Os católicos me perdoem agora. Maria estava lá. Maria, ela estava lá. Pedro, o cabeça dos apóstolos, ele estava lá. Ele já tinha todos morrido, só faltava João. Ele estava lá. Os outros apóstolos todos estavam lá. E quer saber? João no Espírito, o amado de Deus, também estava lá. E o anjo continua a pergunta, quem é digno? Quem é digno? Bom, ninguém se apresentou. Ninguém se apresentou. Imagina o silêncio depois da pergunta. Mas, verso 3, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e o que pior, nem sequer olhar para ele. Eu fiquei meditando nessa passagem, eu falei, nem olhar? Dar uma olhadinha no livro? Ninguém era digno. Sabe o que eu lembrei? De uma passagem, quando os filisteus pegam a arca, depois da guerra, que Saul perde, os filisteus pegam a arca,
e leva lá para a terra deles, e depois vem um monte de doença sobre eles, eles resolvem entregar a arca vai parar em Bet-Semes. E quando essa arca chega lá, os curiosos, 70 homens olharam para dentro dessa arca. Todos morreram. Por quê? Ninguém era digno de olhar. Está em pé no centro do trono, cercado por todos aqueles seres do céu, mesma adoração do capítulo 4, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, o mesmo que estava adorando Deus Pai, agora cerca o Cordeiro que está no centro do trono, e ele frisa, olha o que João frisa, ele tinha 7 chifres, ele tem 7 chifres, o cordeiro no centro do trono tem 7 chifres. Lembra do que eu falei? O número 7 é perfeito na Bíblia. Sabe o que significa chifre na Bíblia? Poder. Poder. Toda vez que você lê chifre, poder. Se ele tem 7, significa que ele é o todo-poderoso e tem todo poder. O poder dele é perfeito para fazer o que quiser e quando quiser e da maneira que quiser. E João só vai se alegrando com aquilo. Ele tem 7 chifres, todo poder. Ele tem 7 olhos, tudo vê. E ele fala que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. É aquele que está em todo lugar. E não tem 1 milímetro desta terra que você possa se esconder de Deus. Lembra do Salmo 139? Para onde irei fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e ficar na extremidade do mar, mesmo ali a sua mão direita me guiará e me sustentará. Para onde fugirei da sua presença? Existe algum lugar que você pode ir fugindo de Deus, que Ele não te veja? Não tem. Ele é o Criador de tudo. Por isso Ele tem 7 olhos e 7 chifres, aquele que tudo sabe, aquele que tem todo poder, aquele que tudo vê. E João vai sossegando. Opa! Tem um desse aí no trono. Por que o desespero? Quem são os poderosos da terra? Diante daquele que está no trono e tem 7 olhos e 7 chifres. Ele se aproximou, olha o verso 7. Ele se aproximou e recebeu da mão direita. Qual como ele frisa? Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita. De quem? Daquele que estava sentado no trono, Deus Pai. Ele é digno de receber o livro. Depois de toda aquela pergunta, ninguém se apresentou. Opa, o cordeiro está lá. Ele recebe o livro da mão direita. O que acontece assim que ele recebe o livro? Começa a adoração ao Deus Filho no céu. Aquela adoração que era Deus Pai, então começa a adoração ao Deus Filho. Toda a autoridade foi dada a Ele. Aí harpas são levadas. Para que leva a harpa? Lembra que a seguir eles vão cantar um cântico novo? A harpa é um instrumento de música. Harpas são levadas diante do Cordeiro. Mas o detalhe que me fez chorar em preparar essa palavra são que taças de ouro são apresentadas diante do Cordeiro. E João faz questão de registrar para nós que essas taças de ouro cheias de incenso são as orações dos santos. Sabe o que significa? Significa que no meio da adoração, aquele que está no trono, toda a igreja participa dessa adoração, mesmo que estando na terra.
todas as vezes que os anjos, os seres viventes, os anciãos e todos os milhões e milhares de anjos que estão no céu e rodeiam o trono e adoram aquele que está no trono, é levada taças de ouro cheias de incenso e se apresenta diante do rei como as orações da igreja. Isso é magnífico, porque significa que a minha e a sua oração é levada diante do trono do rei, que pode liberar a sua causa. Sabe quando? Leia o Antigo Testamento e você vai ver que quando um rei governava, o povo que ele governava vinha trazendo as causas ao rei. Para que o rei está lá? Para resolver o problema do povo. É por isso que se levanta um rei, para governar o povo. Então, se eu tenho uma dificuldade, eu estou com algum problema, o que eu vou fazer? Eu vou levar minha causa diante do rei. Ele governa a minha terra, é ele que vai resolver o meu problema. E agora, quando João vê o cordeiro sendo rei ali, e a adoração toda para ele no centro daquele trono, e ele com um livro na mão, eles já se prostram e o adoram e cantam louvores com harpas. E o que eles fazem? Eu acho incrível isso, porque eles não esquecem. Isso faz parte da adoração. Ah, Senhor, nós estamos aqui te adorando, mas a tua igreja está na terra clamando. E existem muitas causas. E aqui está todas elas diante do Rei dos Reis, que pode ver a causa de cada um. Gente, se todas as vezes que nós ajoelharmos no nosso quarto e orarmos aquele que está sentado no trono e entender que essas orações chegam como incenso em taças de ouro diante do rei, e ele faz questão que seja assim, que a gente faz parte de tudo aquilo que está acontecendo lá, porque ele governa a nossa vida, vai mudar muito o foco das nossas orações. E é por isso que toda oração começa com a adoração. Sabe por quê? Porque agora eles estão no momento de adoração. O que eles trazem? As orações dos santos. Não é só pedir para Deus, mas é adorá-lo. O que a gente faz quando está diante de um rei? Você chega diante de uma autoridade pedindo? Você chega diante de um rei, rei, preciso disso aqui, ó. Não, e a reverência, ou ninguém... Você nem podia chegar diante de um rei assim, você já era fulminado, aliás. Não era tão fácil assim chegar diante do rei. Você chega com reverência. Você chega bem, né? Vou falar com a autoridade máxima da terra. E no céu a mesma coisa. Você vê que tudo agora está em torno da adoração. Ninguém está pedindo nada aqui. Começou a adoração, e toda adoração dos santos em oração faz parte, eles estão lá, e as nossas orações estão lá, fazendo parte desse coro, desse cântico novo que eles começam a cantar agora a partir do verso 9, eles começam a cantar e apresentar as taças de ouro cheias das orações de todos os cristãos que estão espalhados sobre a terra. Isso é magnífico. Depois de uma meditação dessa, você vai orar de outra forma. Se ajoelha e falar: Senhor, eu estava lá. Eu comecei aqui falando, que eu queria estar no lugar de João. Ele viu coisas magníficas, que homem privilegiado. E eu acabei a meditação adorando a Deus e falando: obrigada, Senhor. Eu estava lá em oração. As minhas orações chegaram diante do trono. Você estava lá e todas as suas lágrimas estavam lá. Os anjos levaram, os seres viventes levaram diante do trono toda a oração dos santos. Você vê que Deus não despreza oração. Não existe uma oração que Deus despreze, se for feita de todo o coração.
Bom, então ele termina. O verso 9 e 10. O que eles cantam? Um cântico novo. Por que novo? Porque é para o Cordeiro. Por que não podia ser um cântico que já foi cantado? Porque ele é o único. É só para ele. É só dele. Ele não divide a glória dele com ninguém. Só para aquele que ressuscitou e está sentado no trono. E o que eles cantam? Junto com as nossas orações, apresentando lá. Tu és digno de receber o livro. Ninguém era digno, mas tu és digno. E de abrir os seus selos. Pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Que mais? Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus. E eles reinarão sobre a terra. Olha que interessante. Eles cantam um cântico novo. E esse cântico é só para Jesus. Porque só Ele que foi morto. É só Ele que comprou com o seu sangue gente de todo tribo, raça, língua e nação. É só Ele que constitui reinos e sacerdotes para esse povo. E é só Ele que ressuscitou e está vivo para todo sempre. Por isso, o cântico é só para Ele. Ele ressuscitou, venceu a morte, o pecado, está vivo para todo sempre. E por que está vivo é que a história continua. O caos do mundo não é o fim. Tá bagunçado? Tá. Tá de ponta cabeça? Tá. Tá feio lá fora? Tá. Mas Ele continua no trono. Não se preocupe com isso. Tudo está dentro do meu script. Tudo está dentro daquilo que eu determinei. Não tem nada fora. Você crê em mim? Eu tenho 7 chifres. Sabe isso que significa? Eu tenho todo o poder. Toda autoridade, todo poder foi me dado no céu e na terra e debaixo da terra. E é tudo debaixo do meu domínio. Lembra que ele fala para João antes de escrever as cartas? Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves do inferno e da morte. Quem é que tem a chave? Quem tem todo o poder. O dono da chave, que fica com a chave, é aquele que abre e tranca a porta. Ninguém mais tem autoridade para trancar a porta, só aquele que tem a chave. E ele fala, estive morto, hoje estou vivo. E as chaves estão sobre o meu domínio. Você está com medo de morrer? Não. Não. De jeito nenhum. John Wesley dizia uma frase que eu amo. Todo cristão tem que estar preparado para evangelizar e para morrer. Né? Você tem que estar sempre preparado para falar a qualquer pessoa a razão da sua fé. Pronto. E para morrer. O cristão tem que estar preparado para essas duas coisas. Se não tá, opa, tá feio, porque você pode cair dura aí agora. E para onde vai a sua alma? Então isso precisa acender uma luz. Então que a gente possa pegar essa palavra e todas as vezes que você vê um noticiário ou qualquer coisa ruim, amanhã é segunda-feira, pode acontecer muita coisa ruim na sua vida. E pode. Crente não é blindado, não, né? A gente acha que crente é blindado, que Deus vai na frente, abrindo o caminho, tirando as correntes. Não. Deus permite muita coisa. Muita coisa. E aí, amanhã, se tiver ruim lá e você não vê ninguém na frente, e não está ninguém abrindo o caminho, está cheio de espinho lá para você passar, sabe o que você faz? Não olha lá, não. Olha para o centro do trono. Bem no centro do trono. E você vai visualizar o rei de toda a terra. E quando você vê ele, você fala, deixa esses espinhos aí. Deixa esses tijolos, essas pedras aí. Não dá nada não. Porque o rei da minha vida de toda a terra continua no trono. Ele vive pelos séculos dos séculos. Amém. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus,
o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo bem para fazer a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável, mediante a Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Amém.